Começa agora o curso bíblico interativo Ensinos de Jesus. Apresentação, Pastor Arilton Oliveira. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Florianópolis. Que bom estarmos juntos mais uma vez para aprendermos mais da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso curso bíblico interativo. Todo sábado, às 15h, temos um encontro marcado para aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Nessa nova temporada, estamos estudando sobre o maravilhoso Jesus. E a cada sábado, uma temática diferente para entendermos o que a Bíblia revela sobre Cristo e sua obra. Por isso, seja muito bem-vindo. Obrigado também você que nos assiste pelo YouTube, aqui no canal Adventistas AC. Seja muito bem-vindo e também no canal Arilton Oliveira. Todos os sábados você pode participar desse podcast, não apenas ouvindo ou assistindo, mas mandando a sua pergunta. E é por isso que eu quero dar para você agora um WhatsApp para você mandar a sua pergunta para a gente. O nosso WhatsApp é 48 3281 3015. Vou repetir, 48 3281 3015. Pode mandar a sua pergunta agora para nós. O nosso tema de hoje vai falar sobre o ministério de Cristo, o batismo de Cristo, e a sua pergunta será bem-vinda. E para participar dessa temática, estamos recebendo aqui no nosso interativo de hoje o pastor Vinícius. Tudo bem, pastor Vinícius? Tudo bem, pastor Arilton, tudo bem, pastor Alex. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham, tanto na Rádio Novo Tempo, como também pelo YouTube e as outras redes sociais. É a primeira vez que você participa do interativo com a gente ou já participou no ano passado? Não, essa é a primeira vez. É a primeira vez? Isso. Então seja muito bem-vindo à estreia. Pastor Vinícius, ele é o líder departamental de desbravadores e aventureiros para a Associação Catarinense. Recém-eleito, né? Está começando esse ano, não é isso? Exatamente. As atividades. Quantos clubes nós temos aqui, pastor, na Associação Catarinense? Nós temos 137 clubes de desbravadores e 110 clubes de aventureiros na Associação Catarinense. Aproveite e já faz a sua propaganda aí para o nosso amigo ouvinte que tem crianças na faixa de 5, né, de 6 a 15 anos, isso, né? Já faz a propaganda e um caminho para que eles se inscrevam, né? Ok. Para você que ainda não conhece, o Clube de Aventureiros é um clube para crianças de 6 a 9 anos, em que eles se reúnem a cada 15 dias em locais próximos a igrejas adventistas em todo o estado de Santa Catarina. E o Clube de Desbravadores é para crianças de 10, adolescentes, né, de 10 a 15 anos, em que se faz várias atividades, como, por exemplo, acampamentos, aprender a mexer com faca, facão, isso para desbravadores. Aventureiros não mexem com isso, né? Então é um programa muito interessante, um dos programas mais organizados que nós temos. Existem cadernos de atividades e, com certeza, se o seu filho quiser fazer parte e você também quiser fazer parte desse ministério, será muito bem-vindo. Vocês também têm várias especialidades, né, pastor Vinícius? Sim. Que são classes que as pessoas fazem, os garotos fazem para aprender mais sobre natureza, não é isso? Exatamente. Na verdade, existem classes e especialidades. Uhum. As classes são por faixa etária. Então, os aventureiros têm 4 classes, 6, 7, 8, 9 anos. Dentro das classes existem algumas especialidades obrigatórias, mas existe uma outra lista de especialidades em diversas áreas, atividades recreativas, atividades missionárias, espirituais, né, em que você pode acabar se especializando um pouco mais. Para aventureiro é um pouco mais simples, mais superficial, né? Mas para os desbravadores é um pouco mais profundo. E aí, no caso, também, desbravadores são 6 classes. Daí 10, 11, 12, 13, 14 e 15 anos. E daí aquela faixa, a famosa faixa das especialidades, né, que todo mundo olha assim, acha interessante. Lá são as faixas das especialidades. As classes são aqueles pins que são colocados em cima do ombro do bolso esquerdo. Isso. Okay. E se alguém tiver interesse em inscrever seu filho, qual seria um caminho para ele seguir? O melhor caminho é só você digitar na internet encontreumclube.com.br e lá vai falar sobre todos os clubes da divisão sul-americana, ou seja, praticamente a América do Sul inteira. Olha aí. Incluindo Santa Catarina, né? Bom, fica a dica para você, viu? Eu tenho 3 garotos, né? 2 deles já são aventureiros. O outro está com 5 anos, esperando ter 6 para começar a classe e eles gostam demais, viu? E domingo que vem eu estou lá no clube, né? Estamos agora no Clube do Estreito, né, aqui em Santa Catarina. Isso. E domingo estaremos lá na reunião. Obrigado, pastor Vinícius, por esse relatório aí. Então, encontreumclube.com. .com.br, acho que os dois servem. Coloca lá, você vai descobrir logo, tá bem? Alex Escher, Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Alex é nosso companheiro aqui de todos os sábados, juntos no Interativo. Ele cuida do
Ministério dos Empreendedores. Como é que esse ministério funciona, pastor Alex? É um ministério voltado para empresas cujos proprietários são adventistas, cristãos, e desejam ter um momento ali em que a palavra de Deus é levada aos funcionários, colaboradores. Então, nós entramos nas empresas com classes bíblicas, visitando os funcionários das empresas, promovendo atividades para esse grupo, né, tanto para o empresário quanto para os seus funcionários. Agora tivemos, por exemplo, um encontro de casais lá em Lages, há poucos dias, né, para empresários, para amigos de empresários. É uma ferramenta para a pregação do evangelho no meio empresarial. É para isso que funciona o Ministério dos Empreendedores. Muito bom, e vocês estão construindo um site também que vai ser um apoio a esse ministério, né? Em poucas Já semanas, está no ar? Ou... Já está no ar, o site está nas últimas, os finalmente, digamos assim, né? Que é o ME, www.meadventistas.com. É meadventistas.com. Okay. Ministério dos Empreendedores Adventistas. Entendi. MEA, né? meadventistas.com.br. Muito bom. Daqui a pouquinho você confere lá então no site, você que é empreendedor e deseja participar também dos projetos. Interessante que o site, se você tem interesse em trabalhar em uma das nossas empresas com filosofia cristã, quer levar seu currículo, vai ter. Lá vai ter um espaço para postar currículos. Para postar os currículos, para você que está sem trabalho, de repente está aí no mercado de trabalho e quer migrar para uma empresa com princípios cristãos. Então é a oportunidade de deixar o currículo ali. Aí está. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre Jesus. Se aproxima aí a Semana Santa. Quero aproveitar e já convidar você, de 1 a 8 de abril, numa igreja adventista mais perto de você, você vai ter o programa da Semana Santa, viu? E esse ano está imperdível. Vamos estudar sobre Cristo, né? E a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Hoje vamos estudar um pouquinho parecido com esse tema, porque vamos falar do batismo de Jesus e do seu ministério terrestre. Por isso, pegue a sua Bíblia e se junte a nós. Tem alguma pergunta a fazer sobre o ministério de Cristo, seu batismo, sua vida? Manda para nós agora, 48 3281 3015. 48 3281 3015 é o nosso número de WhatsApp. Mas antes de começarmos o estudo da Bíblia, nós queremos então fazer uma oração. Deixa eu pedir ao pastor Vinícius, por gentileza, você pode nos dirigir em oração, pastor? Com certeza. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, a sua Bíblia, a sua palavra será aberta e nós seremos instruídos por meio dela. Que teu Santo Espírito fale à nossa mente, ao nosso coração e a de todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e no futuro também. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Vinícius, obrigado a você que nos acompanha. E antes de entrarmos no estudo, uma última informação, uma última novidade para você. Acesse agora bibliamais.com.br. bibliamais.com.br é a mais nova plataforma de estudos da Bíblia. Você já tem lá 6 estudos bíblicos esperando você, cada lição com videoaula com os teólogos aqui da Associação Catarinense, e você vai ter muito mais novidades chegando por aí. Sem contar que você pode também ter o auxílio de um instrutor virtual enquanto você avança no seu conhecimento da palavra de Deus. bibliamais.com.br, acessa aí e já faça a sua inscrição. Hoje vamos aprender então sobre as circunstâncias que envolveram o batismo de Jesus. Eu tive a chance, viu, pastores queridos, de visitar o Rio Jordão. Já visitaram lá o Rio Jordão? Eu já tive a oportunidade de estar lá. Já esteve lá, pastor Alex, pastor Vini ainda não, né? Mas olha, ia ao Rio Jordão e eu tive a chance de ali alugar um barquinho, né? Pequenininho, e eu entrei nele com mais 2 colegas e nós passeamos um bom tempo pelo Rio Jordão. E eu fiquei pensando, foi nesse rio, não sabemos exatamente aonde foi o local, mas foi nesse rio que o Senhor Jesus foi batizado. E o batismo de Cristo, ele assim, é um momento muito importante do Evangelho, porque ele marca uma nova transição, né? Uma nova fase do ministério de Jesus. É sobre isso que vamos fazer. Então, pastor Vinícius, queria começar com uma pergunta para o senhor, então. O que Jesus faz, né? Quais foram as circunstâncias que envolveram e o que ele fez para começar o seu ministério terrestre? Ok. Jesus passa uma boa parte da sua vida na obscuridade. No anonimato, né? A gente ouviu falar do nascimento dele, da dedicação dele,
e aos 12 anos, quando ele se perde dos pais. Perde os pais. E depois ele aparece com aproximadamente 30 anos, né? O que Lucas fala ali, que Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele foi batizado. E aí é o que nós conhecemos do ministério de Jesus, né? Então, assim, o interessante é o fato de que ele dá início ao seu ministério, assim, antes de qualquer outro milagre ou coisa assim, ele passa por esse rito do batismo. E João Batista já pregava dizendo que era um rito necessário para aqueles que queriam se arrepender dos seus pecados. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando o próprio João Batista vai batizar Jesus, ou melhor, quando Jesus pede para João Batista batizá-lo, ele fala, mas eu é que mereço ser batizado por você, e não você por mim. E daí Jesus fala uma coisa interessante, eu posso ler aqui? Claro, Tem um sim, versículo por aqui favor. que diz assim, ele, porém, o dissuadia dizendo, aqui está em Mateus capítulo 3, verso 14, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então é interessante que o batismo de Jesus não apenas nos traz a lição, né, de que o ministério dele começa com essa unção, mas também é um cumprimento de uma profecia que já havia sido dado lá por Daniel capítulo 9. Então não temos uma profecia que fala do ano que Jesus nasceu. Temos profecias que falam onde ele nasceria, a forma como ele nasceria, de que uma estrela surgiria, mas em questão de tempo, temos apenas uma predição sobre o ano do batismo de Jesus. E o interessante é que essa profecia, lá no hebraico, fala sobre tantas semanas até o ungido, que é em português. Mas lá no hebraico está Machia, que a gente traduz por Messias. Então o batismo de Jesus é um cumprimento da justiça, no sentido de cumprimento das Escrituras. Então ele não faz nada sem antes começar através desse rito tão importante que é o rito do batismo. Isso quer dizer, então, que o batismo de Cristo já estava marcado na profecia. Já estava marcado na profecia. E isso é importante compreendermos, né? Porque esse batismo marca o início do seu ministério terrestre, né? Exato. Que a própria profecia havia já datado, né? Com um tempo de 3 anos e meio, né? Sim, exatamente. Então, tudo que a gente lê nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você deve sempre lembrar. Tudo isso aconteceu no intervalo de 3 anos e meio. Então, essas foram as circunstâncias, né? Interessantes do batismo de Jesus. Agora, pastor Alex, Jesus, ele se submete ao rito do batismo, que começa com João Batista, né? A gente não tem batismo no Antigo Testamento, certo? Nós temos as famosas cerimônias de purificação no Antigo Testamento. Podemos comparar a uma espécie de batismo. Era diferente em que sentido? Os judeus praticavam isso na sua adoração, e pessoas que passavam ou se tornavam do povo judeu, por exemplo, egípcios que foram levados para fora do Egito e passaram a conviver com o povo de Israel. Eles passavam a fazer parte dessas cerimônias de purificação. Quando a gente vai ali para a região da Jordânia, Israel, onde Jesus foi batizado, o Rio Jordão ele é a divisa entre os dois países também, é uma divisa ali, a gente nota que há muitos lugares ali, no meio do deserto, com antigos tanques de cerimônias de purificação. Inclusive ali na região do Mar Morto, onde vivia ali onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, vivia ali uma espécie de uma seita do judaísmo da época, conhecida pelas cerimônias de purificação. Os essênios, inclusive João Batista. Acredita-se que João Batista fazia parte dos essênios, né? Conviveu com eles, aprendeu o ritual de purificação que eles tinham naqueles tanques que você vê ali. Então, o batismo é uma cerimônia que nos relembra a cerimônia de purificação. Mas João Batista começou a utilizar aquilo para quê? Para evidenciar ou fazer evidente as pessoas que aceitavam Jesus ou Messias como Salvador. Paulo diz em Atos 19, né, quando ele conversa lá com os discípulos que ele encontra em Éfeso e não eram batizados, né, ele vai dizer assim, João Batista batizou batismo de arrependimento, não é isso? Exato. Agora, então, por que Cristo se batiza? Ele estava arrependendo-se de algum pecado? Veja, essa pergunta pode ser respondida em Mateus capítulo 3, versículo 15. Lá está escrito assim, Jesus respondendo a João Batista, porque João Batista queria dissuadir Jesus a ser batizado. Ele disse, eu é que preciso ser batizado por você. João Batista sabia das qualidades de Cristo,
sabia que ele era o Messias, sabia que ele não tinha nenhum pecado. Então, se não tem pecado, para que ser batizado? Aí Jesus responde, deixa por enquanto, você mencionou esse texto agora há pouco, né? Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele estava se falando, cumprir aquilo que está escrito sobre o ungido. Essa unção de Jesus acontece no momento do batismo. Veja, os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos. Os homens importantes religiosos da época passavam pela unção. E nós entendemos que essa unção em Jesus aconteceu de maneira notória e pública no batismo. Quando o pai fala, esse é o meu filho amado, que me faz alegre, que me compraz. Quando o Espírito Santo se manifesta em forma corpórea de uma pomba, é o momento da unção de Jesus, e isso era profético, e cumpria ali que Jesus deveria ser batizado, para ser ungido. Agora, por que ele foi ungido e por que ele foi batizado ali? Obviamente para dar o exemplo. Ele estava dando o exemplo. Assim como nós temos, por exemplo, na criação, que Deus descansou ao 7º dia, a gente pergunta, Deus precisava descansar? Não, mas ele estava nos oferecendo um ciclo semanal e um exemplo para todos nós. O mesmo acontece aqui no momento do batismo. Jesus vai ser o exemplo para os cristãos a partir de então. Isso quer dizer, então, que ele deu apenas um exemplo ao ser batizado. Ao ser batizado. Agora, é importante essa questão da manifestação do Espírito Santo e da voz de Deus, até para confirmar nele mesmo aquilo que a profecia indicava, né? Se passariam 69 semanas até que o Messias aparecesse. E isso aí é uma manifestação que foi vista, né, por todos, de que esse de fato é o Messias, né? Interessante que Jesus tinha saído do deserto, onde ele passou pela tentação. E as 3 tentações do inimigo de Deus para o Messias era, se você é o Filho de Deus, faça isso. Se você é o Filho de Deus, ou seja, ele lançou dúvida à identidade de Cristo como Filho de Deus. E sobre a palavra E agora, exatamente, sobre a própria palavra. Deus tinha acabado de falar, esse é o meu filho amado. Então, como é que ele começa a tentação? Se tu és o Filho de Deus, ou seja, desconfiando da palavra. Exatamente. Ele cria um contraposto, né? Ele cria uma interrogação sobre aquilo que Jesus está passando aí, né? Lançando dúvida à palavra. Ok. Vamos à interação com os nossos amigos, então. Aqui o Danilo manda a primeira pergunta. E olha, obrigado você que está aí acompanhando com a gente, tanto pela Rádio Novo Tempo de Florianópolis, como também pelo YouTube, Adventistas AC, ou nosso canal Arilton Oliveira no YouTube. Mande a sua pergunta agora para o nosso WhatsApp 48 3281 3015. É a sua chance de tirar as suas dúvidas sobre esse tema de Jesus, seu batismo, seu ministério. E o Danilo pergunta assim, pensando nas pessoas que viveram antes do nascimento de Jesus, é possível que tenham ouvido ou visto alguns se autodeclarando filhos de Deus. Talvez por isso existindo na tradição judaica elementos para confirmar se de fato tratava-se do Messias. Quais textos me ajudam a compreender a divindade de Jesus e sua vida e ministério? Obrigado, Danilo, pela sua pergunta, né? Boa pergunta. Ele está dizendo que certamente alguns já haviam aparecido antes de Cristo, se declarando ser o Messias, né? Porque todos esperavam, né? Inclusive havia lá até algumas seitas, alguns segmentos do judaísmo que eram mais assim, mais bélicos, né? Sim. Mais políticos, mais ativos, e alguns já haviam se manifestado dizendo ser líder desses segmentos e se apresentando como Messias. Mas e aí, como é que eu posso, com que texto eu posso ajudar ou compreender melhor que Jesus é quem cumpre esse papel de Messias e não outro? E, na verdade, o que torna Jesus diferente dos outros líderes éticos que esse mundo já teve, né? Porque ele era um homem bom? Sim, ele tinha ética, ensinou ética, claro. Mas o que torna ele Deus? O que torna ele o ungido, né? Graças a Deus, há uma gama de textos que se referem a Cristo Jesus como o verdadeiro Messias. Por exemplo, Miqueias capítulo 5, verso 2 fala que o Messias iria nascer em Belém de Judá, ok? Várias pessoas nasceram em Belém de Judá. É Sim. possível que vários falaram, eu sou o Messias, tal? Porque eu até ter nascido lá, né? Exatamente. Mas não era só esse texto, tinha outro texto. Aquele que é o Messias seria chamado Nazareno. Engraçado, ele é de Belém de Judá, mas é chamado Nazareno. Aham. Isso é um texto que está lá em Oséias. Um outro texto fala que ele viria do Egito, referindo-se ao nascimento de Jesus, que ele nasce, vai para Belém,
Ele lembra que eles fogem para o Egito por causa Depois de Herodes, voltam, depois né, do voltam. Então, a vida de Jesus é um cumprimento de profecias. Agora, esse texto que nós citamos a princípio ali de Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, ele dá o tempo. Então, naquele ano que tenha sido batizado, que nasceu em Belém, que era chamado Nazareno, que tenha vindo do Egito, que tenha nascido de uma virgem, Isaías capítulo 7, verso 14, e a gente poderia citar mais uns 10 aí mais ou menos, a entrada de Jesus numa jumentinha, Zacarias 9, 9. Então, há uma gama de textos que tornam Cristo o Messias e o Deus encarnado. Inclusive, esse foi o tema de uma das nossas lições do Interativo aqui desse ano. Se você quiser saber mais, procure aí no YouTube, né? O canal do YouTube, o podcast é Jesus no Antigo Testamento. Ali nós abordamos todas as profecias do Antigo Testamento que apontam Jesus como Messias. Excelente. E eu acho que o fato mais significativo também, né, pastor Vinícius, nessa construção de eventos tem a ver com a morte, né? Sim. Então, a Bíblia falava do jeito como morreria esse Messias, né? E não só o jeito, mas a data, né? A data da morte. Ou seja, assim, não temos profecia do nascimento de Jesus em questão de data, mas temos profecia do seu batismo e da sua morte, e depois, no caso, para fechar a profecia, a morte de Estevão, mas não vem ao caso aqui agora, né? Aham. Então, esses textos todos tornam o evento, o fato de que Deus ter aberto o céu, falado, esse é o meu filho, entre outras coisas que a Bíblia também menciona. Ok. Bom, Edinaldo já manda mais uma pergunta aqui, né? Qual eram as nações que o profeta Isaías menciona que Lúcifer seduzia? Interessante, né? Estamos estudando aqui sobre Cristo e seu ministério e aparece uma pergunta aqui sobre Lúcifer, né? E ele, claro, desde o céu já procurando atrapalhar e corromper o governo de Deus. Bom, nós temos 2 capítulos, né? Isaías 14, né? E Ezequiel 28. 2 capítulos especiais desses profetas que tratam do assunto. E, de fato, Lúcifer, durante o ministério de Cristo, vai tentar levar Jesus ao pecado ou a desistir do seu ministério. Mas e essas nações? A gente pode dar uma olhadinha aí, quem sabe encontrarmos uma ajuda para o nosso amigo Edinaldo. Nós temos aqui Isaías, né? Ele fala, Isaías capítulo 14, que é o texto que a gente normalmente usa como base para aquilo que aconteceu no coração de Lúcifer, né? Uhum. E a gente encontra aqui, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Eu não sei se essa é a pergunta, quais eram as nações que o profeta Isaías menciona. Só um detalhe, irmão Edinaldo, aqui. Veja, se você for ao título desse capítulo, ele vai falar hino triunfal sobre a queda da Babilônia. O que acontece aqui? A mesma coisa que acontece em Salmo, quando Davi está falando dele, mas de repente, no meio da escrita, ele começa a se referir a coisas que não se referem a ele. Ou seja, ele falando um pouco de Davi, mas de repente o Espírito Santo, na inspiração, acaba trazendo coisas que se referem ao Messias. Por exemplo, o teu santo não verá corrupção, ou seja, o corpo dele não iria apodrecer. Isso aconteceu com Davi, mas não aconteceu com o Messias. Então são salmos messiânicos. Da mesma forma, existem profecias que estão falando de um rei, aqui está falando sobre a Babilônia, Rei da Babilônia. o rei da Babilônia, né? E de repente, no meio da profecia, Deus, o Espírito Santo, acaba colocando na mente do profeta realidades que extrapolam o mundo natural, ou seja, vão além do rei da Babilônia. Quando fala debilitavas as nações, muito provavelmente está se referindo às nações que o rei da Babilônia acabava atacando. Agora, então, no meio dessa profecia, que está falando de aspecto espiritual, né, quando fala sobre as pedras do Éden andavas, o rei da Babilônia não andava nas no meio das pedras, né? do Éden, né? Então veja que no meio dessa profecia para o rei da Babilônia, e lá em Ezequiel fala do rei de Tiro, que também era um Sidom. Tiro, né? Uhum. Então, assim, ele acaba trazendo verdades que extrapolam a realidade da vida daquele rei. Ok, é uma profecia de dupla aplicação e a gente tem que saber separar os elementos. Exato. Quando aplicar um. Agora, nós e a podemos outra, aplicar na parte espiritual também, que nações eram abatidas, né? Coração daqueles que se entregaram à corrupção, à inveja, ao engano. Uhum. Essas são as nações que são abatidas pelo diabo, né? Sim. Coração de políticos, coração de pessoas que vivem características muito parecidas com aquilo que despertou o mal no coração dele. Sim.
orgulho, desejo de se Exatamente, colocar acima de Deus e tudo mais. Exatamente. Ok. Avançando com o nosso guia, então, obrigado, Edinaldo, pela sua pergunta. Você tem uma? Manda para nós agora pelo nosso WhatsApp 48-3281-3015. Antes de voltar para o céu, Cristo deixa uma ordem aos seus discípulos. Qual foi essa ordem, pastor Vinícius? Essa ordem envolve uma ordem e duas consequências daquela ordem. Isso está em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, e também conhecida como a Grande Comissão, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Interessante que a ordem é fazer discípulos. E o batismo é a confirmação desse fazer discípulos. Então você não conheceu a pessoa o primeiro dia e já leva ela para o batismo? Não. Ela tem que conhecer com quem que ela está se comprometendo. Por isso que na Igreja Adventista a gente tem o hábito de primeiro fazer um curso bíblico com o candidato ao batismo, ele entendendo, vivendo aqueles princípios, então a ordem do mestre é batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E continuar a ensinar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Ou seja, Cristo com o seu ministério começa um grande movimento e ele chama ali os 12 apóstolos para substituir ou para dar sequência às tribos de Israel. O novo Israel se levanta, mas ele sabe que ele vai ser crucificado e ele precisa agora que esses seguidores levem avante a igreja que ele organiza, né? Exatamente. Ele funda. Então daí vem essa ordem, né? E aí dentro da ordem da grande comissão, como você mencionou, está lá a questão de ser batizado, né? Sim. Fazer discípulo e batizando. Professor Alex, por que é tão importante o batismo nesse processo? A quarta pergunta do guia de hoje. Bom, tem algo interessante que eu falo, né? Existe lá no céu, quando nós chegarmos, vai existir alguém na portaria do céu para cobrar a senha. Qual que é a senha para a entrada no céu? A senha é 16, 16, 13, 13. Porque Marcos 16, verso 16, primeiramente diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, a primeira parte da senha, eu preciso ser batizado para ser salvo. Eu preciso passar pelas águas do batismo. É uma ordem bíblica, não é? Quem não crer já será condenado. E lá em Mateus capítulo 13, verso 13, se você quiser acompanhar, tem a segunda parte da senha para ter entrada no céu. Diz ali: sereis odiados por todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é batismo e perseverança. Então são prerrogativas para quem deseja viver no céu um dia. Então a importância do batismo é através do batismo que eu manifesto de que lado eu estou. Que eu faço ou me dedico a uma demonstração pública, falando para as pessoas quem é o meu Salvador, que eu estou disposto a mudar a minha vida, né? Então, isso tudo é representado através do batismo. Muito bem. O Francildo também pergunta para a gente agora se Babilônia já caiu ou ainda vai cair. Ele toca aí no tema da Babilônia, né? A gente, assim, hoje não estamos abordando esse tema, mas vale a pena, quem sabe, dar uma pincelada para que ele responda também, para que ele tenha também ali uma resposta sobre esse assunto, né? A gente falou aqui sobre o rei da Babilônia, né? Sim, já lembro disso. A Babilônia literal, ela caiu no ano 539, antes de Cristo, né? E sempre foi um símbolo de um povo que foi um povo que perseguiu o povo de Deus, né? Apóstata, cheio de deuses, de ídolos. Isso. Se a gente quiser ir à Babilônia, fazer uma visita à Babilônia hoje, não vai conseguir, porque a região da Babilônia é a região ali do Iraque, hoje. Então, tem muito. Já não existe mais, você não vai conseguir visitar a Babilônia. Então ela caiu no passado, né? Agora, eu creio que a pergunta do Francildo se refere ao fato da Babilônia do Apocalipse, que a gente encontra lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, a seguinte voz. São três anjos. Só que há um detalhe interessante. Se você abrir em Apocalipse, capítulo 14, verso 6 até o 12, a gente não vai ler todos, mas note só um detalhe, tá?
No capítulo 14, verso 7, dizendo em grande voz, preste atenção nessa expressão, grande voz, tá? Quando a gente chega no versículo 9, o terceiro anjo fala, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Agora, o versículo 8, que fala da queda da Babilônia, ele fala assim, ó, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo. Ele não fala grande voz. O Espírito de Profecia fala que aqui, naquela época ali de 1840, começa-se a cumprir essa profecia. O que seria a queda da Babilônia? Babilônia em Apocalipse, é claro que a gente teria que precisar de mais tempo, né? Sim, claro. Para explicar tudo isso. Mas refere-se a toda e qualquer iniciativa religiosa que não priorize a palavra de Deus tal como ela é. Resumidamente, em poucas palavras é isso. Mas, Francildo, perceba que no capítulo 18, verso 2, diz assim, ó, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e tudo mais. Então perceba que essa é uma mensagem que começou há mais ou menos 170 anos atrás, mas está aumentando cada vez essa voz, mas a Babilônia em si, como representando o inimigo do povo de Deus, ainda não caiu. Ok. Bom, temos aqui mais uma pergunta da Vilceia. Por que Jesus se permitiu ser batizado por João Batista? Pastor Alex, a gente comentou um pouquinho nós já passamos por essa pergunta, né? É porque ele mesmo fala para que se cumprisse a justiça ou as escrituras a respeito dele. Ele deu exemplo através do batismo e também ele precisava cumprir as escrituras do que diz respeito à unção do Messias ali. E ali marcava o início, né, do seu ministério, o início do terrestre, ministério tudo mais, profético. né? Ok. Avançando aqui então, na quinta pergunta, pastor Vinícius então, né? O que o batismo simboliza, pastor? Vamos entrar aqui na questão das formas de batismo que nós temos hoje e qual é o seu simbolismo? Claro. Hoje tem uma pergunta mais na frente, não sei se já fala sobre as formas de batismo. Temos uma? Temos a número 8, lá, 7, quantos batismos existem? Podemos já respondê-la também. Podemos então pegar as duas? Tá. Hoje, costumeiramente, existem 3 tipos de batismo. É o batismo por imersão, em que a pessoa ela é afundada nas águas, né? É praticado pela grande maioria das igrejas protestantes evangélicas. Existe, no caso, aquela que é por afusão, em que se derrama água sobre o corpo da pessoa, e o batismo por aspersão, que é aquela que cai sobre a cabeça, praticada por igrejas luteranas, católicas e tudo mais. Então, assim, veja, existem várias formas, mas Efésios capítulo 4, verso 5, fala que há um só batismo. Alguns interpretam até, às vezes, uma só vez, né? Uma só vez, né? Claro que o ideal é que seja só uma vez, mas se uma pessoa é batizada e ela acaba rompendo o seu relacionamento com Cristo, não quer mais saber e depois quer voltar, seria interessante ela... Tem que ser aceita, né? Mas quanto à forma, só existe uma forma. E isso já voltando para a pergunta número 5, o que ele simboliza tem tudo a ver. Porque olha só, Romanos capítulo 6, verso 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, pastor, aqui significa que há um propósito na forma como o batismo é feito. João Batista ficou conhecido como Batista não porque ele inventou o batismo, mas porque ele praticava o batismo nas pessoas. Aquelas cerimônias de batismo que o pastor Alex falou, que já existiam, as pessoas mesmas se auto-batizavam. Então era um batismo ativo, vamos dizer assim. João Batista inova, tornando as pessoas de forma passiva, ou seja, ele batiza as pessoas. E esse enterrar a pessoa na água e retirar da água, exatamente simboliza a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. Então, qual é o símbolo, qual é o memorial, vamos dizer assim, da ressurreição de Jesus, né? Alguns dizem que é o domingo, a gente guarda o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Não há fundamento bíblico para isso. Mas qual é o símbolo que representa a ressurreição de Jesus? É o batismo por imersão. Então, todas as vezes que alguém se batiza, está celebrando, então, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Exatamente. Olha que interessante, né? Olha que descoberta, talvez você fez. Então, não pense você que é guardando o domingo, primeiro dia da semana, que você vai estar aí celebrando, né, a ressurreição de Cristo. É passando pelo batismo.
E como diz aí Mateus, você deve aprender, estudar, para então ser batizado. Que bom termos essas explicações, viu? Alex, pastor Alex, né? Então vamos supor que eu tenha agora então interesse em ser batizado. Quero seguir o exemplo do Mestre Jesus. Que passo eu devo dar? Mas antes, deixa eu pegar aqui nessa pergunta que chegou do Prudente aqui. Por que o Senhor Jesus não foi visitar João Batista na prisão, quando ele mesmo nos pede que façamos visita aos presos, doentes? Há uma contradição? E aí? Interessante a Jesus pergunta, mandou né? a gente atender o pobre necessitado, mas parece que ele ignorou um pouco João Batista, né? João Batista tinha sido preso porque ele declarou em alto e bom som que havia pecado Uhum. no meio do reinado de Israel, Sim. afetou o rei Herodes ali, e ele foi preso e ele ficou naquela circunstância esperando, quem sabe, Jesus aparecer ali, Uhum. e Jesus não foi realmente visitá-lo na prisão. Mas aí ele mandou alguém perguntar para Jesus, é você aquele que viria de vir ou esperamos outro? Então veja que até João Batista teve dúvidas ali Uhum. na prisão. Será que eu estava certo quanto ao Messias, né? E Jesus mandou um recado, ainda assim não foi. Ele mandou dizer assim, diga a ele que os cegos estão enxergando, que os coxos estão andando e que eu estou finalmente, né, colocando sobre a terra o meu reino, o reino de Deus. Foi uma mensagem para João Batista. Nós não temos uma explicação fácil para isso. Estava dentro dos propósitos de Deus. Uhum. Nós temos que entender que o sofrimento desse mundo, aquilo que nós passamos nesse mundo, embora para nós que estejamos vivendo esse sofrimento seja um caos, Deus tem planos muito maiores. Uhum. Na mensagem que Jesus enviou através dos discípulos de João Batista para ele na prisão, ele estava dizendo, se acalme porque eu estou realizando uma tarefa que é muito maior do que o ser humano pode imaginar. Uhum. Eu não vou só te libertar dessa prisão, mas eu estou estabelecendo o meu reino para que o pecado tenha um fim definitivo. Eu entendo essa mensagem quando eu leio esse texto da palavra de Deus. E imaginamos que João Batista também tem entendido o recado de Cristo, Sim, né? sim. Porque ele pregava que ele era o Messias, a Bíblia descrevia qual seria a obra do Messias, né? Lá em Isaías 61, né? 61. 61. Então ele entendia claramente que pela resposta dada por Cristo, ele havia assumido o papel do Messias lá de E é interessante, isso traz uma outra aplicação também para nós. Às vezes a gente passa por um período de doença, um infortúnio na vida financeira, um desgaste familiar, talvez a traição de um cônjuge, quem sabe a traição de um amigo, alguém da família que não fala mais com a gente, uma situação delicada de saúde, que é tão comum hoje. E a gente pergunta, por que Jesus não veio me visitar na minha casa? Por que parece que Jesus não se importa comigo? Por que ele não vem aqui no leito de hospital e me oferece uma cura? É isso que eu estou precisando agora. Uhum. Deus tem planos muito maiores. Essa vida é finita e passageira. E aquilo que Jesus está fazendo nesse momento é criar algo muito maior, ou uma resposta essencialmente milhares de vezes mais contundente para nós, através do reino que ele está colocando sobre a terra. Já que Esse você não falou, passará. Alex, sobre o que Jesus está fazendo agora, a pergunta do Lante Uber diz assim, onde Jesus desenvolve seu ministério hoje? Olha aí. Então, aonde que Jesus desenvolve seu ministério? Vimos numa lição passada isso também, né? Sim. Quer comentar? Pode ser. Eu gosto de fazer essa pergunta com outra pergunta. Por que Jesus foi embora? Por que e outra coisa, algumas igrejas nos chamam de hereges, nós adventistas, seitas, porque nós dizemos que o plano de salvação não se concretizou na cruz. A gente fala que não, a cruz foi o cordeiro que morreu. Mas há um outro trabalho a ser feito para a nossa redenção no santuário celestial. Então, nesse sentido, eu pergunto, por que Jesus, quando morreu, não ficou aqui? Porque havia ainda um trabalho a ser feito para a nossa redenção lá no céu. Então, a pergunta que é bem simples, onde Jesus desenvolve seu ministério hoje, ele desenvolve seu ministério no santuário celestial, cumprindo as mesmas funções que os sacerdotes, no caso o sumo sacerdote, cumpria naquelas cerimônias terrestres do Antigo Testamento por meio do santuário da terra. Então hoje ele está lá intercedendo por nós. Porque, assim, falar que Jesus morreu é suficiente. É, claro. Sim. É o sacrifício supremo. Agora a pergunta que vem depois é se ele morreu por quem? Ele morreu pelo José, pela Maria, pela Marta. Como é que eu sei se essas pessoas realmente aceitaram o sacrifício de Cristo? Porque envolve os dois lados, né? Uma via de mão dupla.
Jesus morre aqui, mas eu tenho que aceitá-lo. Uhum. Agora, é interessante que nós temos o inimigo de Deus, esse acusador dos nossos irmãos. Ele deve ficar constantemente, né, perturbando os anjos do céu, o próprio Deus do universo, com a pergunta: e o Arilton? E o Vinícius? Você vai salvá-los apesar deles serem pecadores? Então, o que Jesus está fazendo no céu é um juízo investigativo. Uhum. Ele está investigando, está passando a limpo, nome por nome, para provar para o acusador dos nossos irmãos que aquelas pessoas que aceitaram Jesus realmente o fizeram de todo o coração e assim se tornaram merecedoras. Não sei se alguém é merecedor da salvação, podemos dizer assim, mas Sim. se tornaram aptas a receber a salvação das mãos de Jesus. E isso porque só Deus é onisciente. Ou seja, os anjos não são oniscientes. Eu não posso julgar a tua vida, dizer você está salvo ou está perdido. Sim. Então, precisa de um esclarecimento. O santuário, ele é um esclarecimento sobre pensamentos, propósitos, intenções, motivos, né? Então, Jesus hoje está lá registrando tudo isso para que, tanto para os anjos quanto no futuro para nós mesmos, tudo fique claro de que Deus tentou fazer de tudo para nos salvar. E nesse processo de salvação, passamos mais uma vez pelo batismo. Agora, pastor Alex, então quais são as condições que alguém tem que preencher para que então essa pessoa possa ser batizada? Na grande comissão em Mateus 28, o pastor Vinícius colocou agora há pouco aqui, está escrito: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas, diz ali, que vos tem ordenado. Então, essa pessoa precisa ser doutrinada. Para o batismo, precisa haver uma doutrinação. Ela precisa aprender sobre Jesus, sobre a salvação, o plano de Deus, o grande conflito. Entender a questão do sacrifício de Cristo, principalmente. E uma criança, por exemplo, quando é batizada, foi falado aqui do batismo por efusão, né? E etc. Aspersão, né? Eu fui batizado quando eu era um bebê, mas eu não tinha consciência da palavra de Deus, do que estava escrito, o que precisava mudar na minha vida, o que eu precisava ser transformado em mim. Então, a pessoa precisa passar por esse estudo. É o que diz Mateus capítulo 28. Em um segundo momento, ela precisa crer. É o que está lá em Marcos 16, que a gente leu agora há pouco também. Quem crê e for batizado será salvo. Então, ela precisa crer. Esse é um argumento também. Em terceiro, eu cito Atos capítulo 2, verso 38, que diz assim lá, ó. Quiser acompanhar comigo, Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Então precisa haver arrependimento. Então, doutrina, precisa haver crença, preciso crer e preciso me arrepender. E arrependimento aqui não é só o remorso. Arrependimento envolve uma mudança de vida. Eu preciso dizer, eu estou arrependido, mas não preciso demonstrar isso. Como é que eu demonstro isso? Mudando o meu proceder, mudando o meu caminho. Se eu estou praticando aquele mal, tenho que deixar de praticar aquele mal. Essa é, perspectivamente, a gente tem que deixar claro que nós estamos arrependidos com mudança, com um ato visível, abandonando aquela prática, aquele pecado. Sim. Ok. Aí estão então as condições, né, que alguém deve preencher para então ser batizado. Mas uma pergunta que chega do Rodrigo: Lucas 3:23 diz que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Por que Jesus começou o seu ministério quando tinha esta idade? Jesus batizou pessoas? Bom, então são duas perguntas aí, né? Veja, por que ele começou quando tinha 30 anos de idade? A gente já mencionou duas vezes, mas a gente menciona uma terceira vez, que há uma profecia de tempo sobre o início do ministério de Jesus. Então, essa profecia dizia que naquele ano, quando Jesus tinha aproximadamente 30 anos de idade, ele seria o ungido, ou Messias hebraico, ou o Cristo, que é a mesma palavra, só que em grego. Então, por quê? Porque é uma profecia. Que com 30 anos, ou a idade que ele tivesse naquele ano, seria o início do seu ministério. Interessante, Vinícius, que quando Jesus vai fazer o primeiro milagre registrado na Bíblia, no casamento em Caná da Galileia, Sim. Maria vai pedir a ele que faça o milagre, ele diz, não chegou a minha hora ainda. Ou seja, havia um planejamento. Esse planejamento que a gente imagina, um planejamento do Pai Celestial, tinha um horário, tinha
tinha um determinado momento para tudo. Para acontecer. Tudo aconteceu segundo um planejamento do céu. Exatamente. Então era uma ordem que o próprio Jesus tenha recebido do Pai para que ali iniciasse o seu ministério. O porquê um dia nós saberemos dos pormenores, né? É um do outro céu. ponto também que a gente pode colocar aqui, é que na cultura hebraica, Exato. a maioridade espiritual chega aos 30 anos, né? Você não tinha nenhum rabino que não tivesse essa idade. Então, o rabino tinha que ter 30 anos para começar a chamar discípulos para serem alunos. E lá no Antigo Testamento, quando começa, logo no início, o ministério levítico, o sacerdote ele só podia oficiar como tal se ele tivesse 30 anos completos. Depois foi mudado. Essa idade depois foi mudada, mas a princípio eram 30 anos. Não havia sacerdote com menos de 30 anos. Então, Cristo ele espera, né, a visão cultural da maioridade espiritual para então começar o seu ministério. É claro que isso já estava profetizado, né, desde aquele momento lá no passado. Agora, a segunda pergunta, né, a primeira foi, né, por que esperou até 30 anos, né? E ele batizou alguém? Tem um texto aqui em João capítulo 4, verso 1 e 2, que diz assim, ó, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, daí no versículo 2 ele abre um parênteses aqui, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Seus discípulos. Então, assim, nós dependemos da revelação bíblica para poder responder a pergunta sim ou não. A revelação mais próxima que a gente tem seria esse versículo 2, que diz que ele delegava aos discípulos, né, a tarefa de batizar os novos conversos. Mas, digamos assim, é aquele tipo de coisa que se a gente chegar no céu e descobrir que não, que ele batizou, também não faz diferença. Mas pela Bíblia diz que ele delegava isso para os apóstolos fazer. Ok. Pois bem, amigos, estamos chegando ao fim do nosso estudo. Obrigado pela participação de todos vocês. Temos aí 9 minutinhos para fechar o estudo. Mas então vamos relembrar aqui então. Existem outras referências bíblicas que comprovam o que nós falamos aqui sobre o batismo por imersão. A 8ª pergunta traz para nós, né? Jesus foi batizado por imersão, João Batista batizava por imersão, Filipe batizou por imersão. O batismo, como o pastor Vinícius explicou, significava morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então, por isso, a igreja deve adotar o batismo por imersão. Mas e aí, pastores, eu fui batizado por aspersão ou por efusão, e aí, o que eu devo fazer agora? Em tese, você não foi batizado. Até a gente, eu acho que não mencionou a origem etimológica da palavra batismo. Né? Sim, não foi mencionado ainda. A gente não falou, né? Não falamos. Vem de baptizo, que significa o quê? Afundar. Submergir. Imergir. Então, assim, afundar alguém por aspersão é uma incoerência, né, da própria língua. Então, assim, se você foi batizado por aspersão ou efusão, então, biblicamente, você ainda não foi batizado. Mas, pastor, aquilo foi muito importante para mim. A gente reconhece isso para você. Mas, como cristão, nós aceitamos cumprir não apenas os mandamentos, mas inclusive os ritos que Jesus nos passou, da maneira como ele nos passou. Se o batismo correto é por imersão, então você deve estudar a Bíblia, aqueles requisitos que o pastor Alex aqui explicou para você, e lembra da senha? Lembra da senha 16, senha 16, 13, 13. Eu nunca tinha ouvido falar, mas agora já anotei já. Que fala sobre crer e ser batizado e ser perseverante. É isso? Então é isso. Essas seriam as condições, né? As o Apocalipse condições, depois vai ampliar esse conceito, né? Sim. Vai. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, tá bem? Pois bem, pastor Vinícius, suas últimas palavras então, 1 minuto para a gente fechar com o tema do ministério, do batismo de Cristo e da importância desse passo que Jesus deu para a nossa salvação. Se você já é batizado, parabéns. Parabéns pela sua decisão, pela sua escolha. Permaneça perseverando nos caminhos de Deus. Sabemos que depois do batismo a nossa vida não necessariamente fica mais fácil ou mais difícil, mas agora temos Cristo ao nosso lado e o Espírito Santo para transformar o nosso caráter. Então, permaneça, seja perseverante. Mas se você talvez esteja perguntando se deve ou não se batizar, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, mas eu creio em Jesus, vou na igreja, não sinto necessidade de ser batizado. Veja, ser um discípulo de Jesus é ser um imitador de Jesus. E ser um imitador de Jesus significa imitar tudo aquilo que ele fez, até aquilo que ele não precisava fazer.
até aquilo que ele não precisava fazer. Quando Jesus foi batizado, ele não precisava ser batizado porque ele não tinha nada do que se arrepender. Mas eu e você temos. Então, assim, tire isso da sua cabeça. Se você quer ser uma seguidora, um seguidor de Jesus, e você ainda não é batizada ou batizado por imersão, você precisa ser batizado. E isso faz parte de ser uma seguidora de Jesus. Obrigado, pastor Vinícius, pela sua participação no programa de hoje. Pastor Alex, suas últimas palavras. Bom, tudo que nós vimos aqui hoje diz respeito à palavra de Deus, não a uma igreja específica. Então você pode estar pensando assim, mas eu creio em Jesus, é suficiente para mim, eu não preciso seguir aquilo que a igreja adventista ou a igreja tal me propõe. Acontece que o batismo é uma proposta bíblica, uma proposta do próprio Cristo. Para ser um seguidor de Jesus, você precisa passar pelo batismo. E é uma cerimônia tão bonita, um momento tão especial. Sim. Eu fico assim com saudades do momento que eu fui batizado. Sim. Eu lembro que é um momento único, você convida os amigos, você espalha nas redes sociais, chegou o grande dia, a igreja é preparada de uma maneira especial, o rio que você vai ser batizado. O importante é que seja por imersão. Mas enfim, se você tem estudado a palavra e chegou a esse ponto de ter que tomar uma decisão, eu aconselho você que tome essa decisão com alegria no coração, porque é um momento inestimável, é uma ocasião que vai ficar registrada na tua memória para todo sempre. Amém. Obrigado, pastor Alex, viu, mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, nós vamos aqui todos os sábados às 15h estudar temas da Palavra de Deus. Mas nós também temos uma plataforma de ensino na internet, onde você pode conhecer muito mais da Bíblia, de vários temas que lá já estão disponíveis. Acesse agora bibliamais.com.br. Você não só terá acesso a um curso bíblico, mas cada curso vem acompanhado de uma videoaula. Você ainda pode ter um instrutor bíblico virtual, te auxiliando, tirando suas dúvidas, e no final, qualquer um que tirar 70% ou mais, na média geral do curso, vai receber um lindo certificado digital para você imprimir e guardar com muito carinho na sua casa, tá bem? Um outro detalhe bem interessante é que nós estamos nos aproximando do mês de abril e dos dias 1 a 8 de abril teremos a nossa Semana Santa. Será uma semana muito especial, onde em todas as igrejas adventistas do Brasil, as portas são abertas para estudarmos a respeito de Cristo e seu sacrifício. Quer saber aonde tem uma igreja pertinho de você? Acesse o site encontreumaigreja.com.br, tá bem? encontreumaigreja.com.br e você será bem recebido para aprendermos mais da palavra de Deus, tá ok? Vamos encerrar o nosso programa de hoje então, fazendo uma oração. Acho que o pastor Alex ora agora para a gente, por gentileza. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Te agradecemos pelas tuas palavras deixadas a nós através das Escrituras. E nesse momento em que nós falamos e conversamos aqui, e centenas de pessoas estão nos ouvindo, eu possa chegar ao lar de cada uma delas. Aqueles que estão tomando decisão pelo batismo, que o Senhor possa acompanhar essa decisão através do teu Santo Espírito, que Ele comova, que Ele, Senhor Deus, Ele encaminhe essas pessoas para que nós tenhamos bonitas cerimônias, entregas pessoais e verdadeiras aos pés de Cristo. Fica conosco, Pai, te agradecemos tua presença no programa de hoje, em nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Alex, obrigado pastor Vinícius, obrigado a você que nos acompanhou aqui pela Rádio Novo Tempo de Florianópolis ou através do YouTube aqui no Adventistas AC de Associação Catarinense e também no meu canal Arilton Oliveira. A gente se vê no próximo sábado, às 3 horas da tarde pontualmente. Deus abençoe você. Até lá.